E aí, pessoal, tive acesso a algumas informações sobre a organização, sobre a janela, sobre como o Grêmio está vendo alguns momentos. E é muito legal saber a participação de Luiz Felipe Scolari. Eu vou contar para vocês detalhes sobre algumas dessas reuniões que mostram o tamanho do Filipão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil. Se você quiser comprar um computador pronta entrega, você tem. Se você quiser monitores a preços imbatíveis, você tem. Se você quiser arrumar o seu computador, você tem assistência técnica. Os endereços estão aqui na descrição do vídeo. Se você, por exemplo, precisar comprar para a sua empresa produtos de informática, você tem atendimento personalizado e recebe no mesmo dia. Entre em contato através do WhatsApp. Ou seja, Mercadão da Informática, falou no assunto, falou em Mercadão da Informática. Entra no site também, mercadãodainformática.com.br. Gente, o Grêmio vive um embate. E não é um problema, é um embate. A gestão atual do Grêmio já sabe que não irá permanecer, não irá ter continuidade. O trabalho foi ruim, o torcedor entende como ruim, e isso já está institucionalizado na estrutura. Todo mundo já sabe que o presidente Alberto Guerra ele perdeu força junto ao torcedor. Dito isso, também existe hoje dentro dessa gestão profissionais que não irão permanecer. Luiz Wagner, por exemplo, não irá permanecer. O CEO do Grêmio não deve permanecer. As estruturas do clube vão mudar. Vão mudar. E aí, essas pessoas, de alguma maneira, querem, até o final do ano, entregar tudo muito certo, muito correto, porque são pessoas muito corretas. E querem entregar tudo dentro um conceito mais empresarial, com as contas rigorosamente em dia, com os processos todos arrumados. Só que existe um campeonato no meio do caminho. E existe um dos principais motivos dessa gestão não ter funcionado, que foi ter contratado mal, contratado muito e gastado mal. Essa é a realidade. O time do Grêmio é insuficiente, não porque caiu do céu, e sim porque não foi competente, minimamente competente, para pegar a Babilônia de dinheiro que se investiu e transformar isso em algo mais consistente. E por isso que foi até o mercado trazer Filipão, histórica figura do Grêmio, trazer o Mano Menezes e também toda a sua força para tentar minimamente melhorar a partir do trabalho que havia sido construído e constituído. É isso. E aí entra a figura de Luiz Felipe Scolari. Eu tive acesso a algumas informações de reuniões com o Filipão, em que ele abre a reunião e fecha a reunião dizendo: nós temos que pensar em reforçar, nós temos que fazer todo o esforço do mundo para reforçar, porque este não é o lugar do Grêmio. Ressabiado com o que havia acontecido em 2021, Filipão tem sido muito mais enfático na necessidade de se reforçar. E isso tem sido um norte, por isso é que eu usei a expressão embate. Enquanto um lado diz, não, nós temos que ser comedidos com isso, Filipão vai e diz o seguinte: não, nós temos que dar continuidade ao Grêmio e temos que resolver a questão do time. E resolvendo a questão do time, as coisas ali na frente podem ser resolvidas. Se nós não resolvermos a questão do time, nós corremos risco de cair. E é preciso dizer que a palavra é para cair. Não é para ganhar a Libertadores. A palavra é, nós precisamos construir um básico. Não foi construído. Por isso é que algumas peças começam a fazer parte de listas de negociáveis. Não se fala lista de dispensas, tu não pode dispensar ninguém. Então é negociáveis. Camilo, Arezzo, agora o Carbajo entra na mesma situação.
O Grêmio quer modificar esse status. Um dos diagnósticos, e acho curioso até, diante de tudo que aconteceu, o Grêmio quer diminuir o número de estrangeiros. Entende também que os estrangeiros não estão totalmente engajados na causa do Grêmio nos momentos de dificuldades. E aí não são todos, obviamente, mas alguns estão pensando mais fora daqui do que aqui. E esse é um dos pontos também que o Grêmio começa a entender como algo que preocupa dentro da estrutura do clube. Da estrutura, da montagem e estrutura do clube. O Grêmio precisa, nesse momento, modificar algumas situações e precisa ouvir Luiz Felipe Scolari. Como fazer isso? Como vencer a barreira financeira? Aí todo mundo que está ouvindo dizendo que, pô, os caras gastaram 80 milhões de reais nessa primeira janela e tu tá falando que eles estão ressabiados em gastar. É exatamente por isso. É exatamente por isso. O Grêmio trabalhou muito mal nos últimos anos. Muito mal. O Grêmio não trabalhou mal, o Grêmio trabalhou muito mal. Essa gestão é a gestão que mais investiu em futebol. E este time, quando o Mano chegou, era sem dúvida talvez o pior time de todos esses anos. O time que abre a temporada com Vieri na lateral esquerda improvisado, saindo a contratar lateral, saindo a contratar lateral direito, tendo que contratar zagueiro que não tem até agora. É o resultado de um trabalho de 3, 4, 5 anos, e essa gestão pega os últimos 3 e não agrega uma vírgula. Uma vírgula. Existe a Luz Soares, mas não agrega uma vírgula. E diante desse quadro é que a gente pode colocar hoje que Luiz Felipe Scolari é a peça fundamental de continuidade que o Grêmio precisa. A terra arrasada, muitas vezes, ela é fundamental, mas quando não se tem a ideia de continuidade, pode ser muito perigoso. Muito perigoso. Porque aí se resolve uma questão financeira e se entrega algo muito ruim ali na frente. Filipão está sendo essa mola mestra. Ele está conseguindo parar, olhar e dizer o seguinte, não, nós vamos fazer isso pelo bem do Grêmio. E a gestão vai ter que correr atrás, mais uma vez, de verba para entregar isso. E aí, a partir daí, também fazer as suas obrigações, como, por exemplo, pagar salários em dia, algo que o Grêmio tem conseguido a duras penas fazer. Atrasou um pouquinho, uns dias, uma coisa, outra coisa, mas os salários continuam rigorosamente em dia, o que é fantástico para o clube, e a necessidade de se ter um Grêmio em dia é fundamental. A gente está vendo aí o fair play financeiro, dever não vai ser uma coisa mais tão fácil como era e como é para alguns clubes. E para o Grêmio não é, o Grêmio tem os seus atrasos, mas é um clube cumpridor das suas obrigações. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.